Nós temos falado em nossos vídeos a razão por que pessoas boas, pessoas do bem, pessoas que têm um coração voltado para Deus sofrem. E eu acredito que a resposta está no entendimento contido nessas mensagens que nós estamos transmitindo para você nos últimos dias. Por isso já lhe peço, se você está enfrentando o problema de vício, problemas de cansaços emocionais, mentais, problemas de enfermidade na sua casa, em sua família, ou mesmo você que não está sofrendo, ouça com atenção para aplicar. Vá orando a Deus aí, porque as mensagens espirituais, elas são compreendidas espiritualmente. Mas antes, deixa eu lhe falar aqui, preparar o cenário para você entender. Nenhum cristão, ele tem dúvida em relação do poder de Deus. O que os cristãos, ou a maioria, ainda não entenderam e não se firmaram, é que para que o poder de Deus opere, eu preciso migrar ou cruzar a linha do natural para a linha do sobrenatural. Isso é fácil, não vá pensar que é difícil. Por isso, procure, dê atenção, tenha paciência. O cristão precisa entender a linha do viver e do morrer. O viver para o mundo, enquanto eu vivo para o mundo, eu não posso viver para Cristo ao mesmo tempo. E enquanto eu viver para o mundo, eu estou dentro de um território em que a morte reina. Observe essa expressão, Romanos capítulo 5, capítulo 6, veja. Por um só homem reinou o pecado no mundo. Observe essa expressão, porque ela tem muitas coisas a serem reveladas. Por um só homem, esse homem é Adão. Então, observe, por um só homem, a morte reinou. A morte reinou até quando? Observe também o mesmo princípio aplicado do outro lado. Assim também, por um só homem, a vida reinou. Esse primeiro homem é Adão e o segundo homem é Jesus. Todo cristão entende e concorda. Muito bem. Então, primeiramente, você já precisa olhar que todos os seres humanos da Terra são representados apenas por esses dois patriarcas, digamos assim. Essas duas representações, Adão e Jesus. Enquanto somos descendentes de Adão, enquanto temos Adão como nosso representante, a morte está reinando. A morte deixa de reinar no exato momento que nós trocamos as nossas raízes, a nossa identidade, a nossa espécie, a nossa genealogia. E aí se entra uma passagem muito conhecida que Paulo falou lá em 17, eu vou apenas citar, depois a gente vai lendo a Bíblia aqui no ponto crucial. Veja, Paulo disse que nós éramos de uma espécie brava, de uma árvore brava. Isso quando a Bíblia apresenta ao Senhor Jesus como uma árvore. Ele próprio disse, Jesus disse, João 15, eu sou a figueira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo galho ligado em mim, ele dá fruto. Então vamos entender. Enquanto nós estamos no mundo, vivo para o mundo, nós estamos mortos para o reino de Deus, estamos mortos da espécie de Cristo. Enquanto estamos para o mundo, a morte reina.
E é aqui que não adianta apenas o homem, o crente, ser temente a Deus, ser verdadeiro, ser justo apenas no seu campo natural. Por quê? Porque, primeiramente, a nossa justiça não nos tira do império das trevas e nos põe no reino de Deus. A nossa justiça, a Bíblia diz que ela é trapo de imundícia, ela não serve para cobrir nossos pecados. A nossa verdade é a mesma coisa. A nossa verdade apenas, não estou dizendo que nós não temos que ser verdadeiro, mas apenas a nossa verdade não nos tira de debaixo do império das trevas, onde a morte reina. E é aqui que os cristãos sofrem, pessoas boas, pessoas sinceras. Então veja, quando ele ultrapassa essa linha, ele morreu para esse reino, morreu para a fraqueza, porque ele trocou a identidade, ele deixou de ser, ou de ter Adão como seu representante, e veio para a genealogia de Jesus. E agora aqui, a morte não tem domínio nenhum, zero. Olha, observa o oposto. O reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas alegria, gozo e poder no Espírito, só opera aqui. Ali quem reinava era a morte. Aqui quem reina é a vida. Aqui quem reina é Cristo. E a vida se manifesta com alegria, com poder, com gozo no Espírito, com justiça e poder no Espírito, não a nossa justiça. Então vamos lá. Paulo, ele usou a ilustração da figueira. Veja, nós éramos de uma figueira brava, da espécie de Adão. Então, nós estávamos, nós éramos da descendência de Adão. Então, sendo a figueira, a seiva que corria dentro de nós era a seiva contaminada pelo pecado, aonde está todo tipo de opressão, de depressão, de todos os tipos de doença, né? Isso nós estamos falando, usando a analogia de nós como a figueira. Mas se nós fôssemos usar a mesma analogia agora, nós como... A Bíblia também fala sobre a mente de Cristo e a mente de Adão. A mente da carne e a mente de Cristo. E a Bíblia é muito clara. A mente da carne, observe, tem uma mente. A carne tem uma mente. Romanos 8. Quem inclina, quem anda na carne, automaticamente anda nas dores do sofrimento. Entenda isso aqui. Nossa mente, ela é energia pura. Então, todas as pessoas que ainda estão em Adão, ainda estão vivos para o pecado, formam um corpo só. E Adão é o representante. Então é uma ave bruta. Então, a Bíblia fala que quando se junta uma meretriz, e a Bíblia aponta o mundo, o sistema como uma grande meretriz, se forma um corpo com ela. Também diz que quando se juntamos a Cristo, se tornamos um só corpo com Ele. Então vamos lá. Enquanto nós somos ou estamos ligados a Adão, no campo da energia, digamos, da mente, todas as mentes estão conectadas aqui. Então todas as maldades, todas as perversidades, todos os traumas, todas as injustiças, a dor, o medo, das enfermidades, das traições, das mortes, de toda coisa fica interligado. Sabe? Porque aqui não tem distância geográfica. Então o que acontece aqui fica como um rádio, como uma televisão, que quem está na sintonia, está ligado naquela sintonia, compartilha do conteúdo. Então, as dores, esse medo, essa angústia, esse sofrimento, estão permeando aqui, interligado pela mente, e todos formam um corpo que tem o seu representante como Adão, que a morte reina. Observe isso, que a morte reina. E é aqui que pessoas justas sofrem. Elas são justas, são verdadeiras, mas a sua verdade, a sua justiça, não tirou ela do império das trevas, não tirou ela não deixou de ser da representação de Adão, de ser da árvore bruta. Agora vamos para a árvore. O mesmo princípio, o mesmo modelo. Se você faz parte de uma árvore má, então você é um galho dessa árvore. Então, obviamente, toda a seiva que corre dentro da árvore
passa por você e leva o que ele tem. Então, se a árvore é bruta, a árvore é má, então passa as dores, o sofrimento, a angústia, a solidão, o medo, a depressão e todas as doenças e mazelas, porque aqui a morte reina. Mas nós fomos tirados. Quando nós fomos tirados ou desconectados da árvore má, de Adão, do mundo, tudo isso é analogia para nós ajudarmos nós entendermos. A Bíblia usa essas analogias naturais para a gente entender as coisas espirituais. Agora nós somos anexados em Cristo, Cristo que é a árvore da vida. Eu sou a árvore verdadeira. Então, acontece duas coisas. Aí eu vou ler aqui na primeira carta de Pedro, na primeira ou a segunda, deixa eu olhar aqui. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso, na verdade a segunda carta, só confirmando, a primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 24, observa aqui, observe isso, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, morto para o pecado, nós morremos para o pecado, nós saímos de debaixo da jurisdição do pecado. Romanos diz que quando se morre, se justifica dos seus erros, dos seus pecados, das suas dívidas. Não, o morto, ele não é submetido à responsabilidade que quando ele estava vivo. Então, morto para o pecado, observe, morto para o pecado, para que vivêssemos para a justiça. Observe, nós estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Que justiça? Justiça de Deus que tirou nossos pecados, que fez nós migrarmos. Antes de entender isso, de fazer essa migração, nós estávamos mortos para a justiça e vivos para o pecado. Agora observe isso aqui. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Observe uma coisa. Voltando para o enxerto. Quando se tira uma árvore, um galho de uma árvore bruta, uma árvore, aqui no caso da árvore que pertencia a Adão, uma árvore brava, como Paulo usa analogia, nós éramos uma árvore má. Então, primeiramente, tem que se cortar aquele galho. Então, sendo nós membro do corpo de Adão, sendo nós membro galho do corpo da árvore do mar, aonde a seiva era má, venenosa, que por isso nós sofríamos, nós somos cortados. Então aquela seiva não tem como passar no galho que está separado dela, primeiramente. Então o galho tem que ser cortado. Nós somos cortados do sistema do mundo, nós somos cortados da antiga identidade adâmica. Então, se nós somos cortados, a árvore receptora, a árvore que irá receber, também deve ser cortada. Enquanto o galho geralmente se faz um corte assim, né? Fina, para se anexar. Então agora também aquela árvore, ela deve ser cortada para ser enxertada. Por isso Pedro diz, pelas feridas, ou seja, pelos golpes, pelos cortes, apontando para a cruz, tudo simbologia para nós entender, pelos pisadura de Cristo, nós fomos sarados. Agora, quando se conecta o galho antigamente, o galho que pertencia à árvore bruta, que a seiva passava, essa árvore deve ser bem conectadas, porque agora a seiva da árvore boa vai começar a penetrar por dentro da árvore que era outrora má, até criar caminhos. E quando se cria esse caminho, aquele galho é anexado, e aquele galho dá fruto. Que fruto? Da espécie da árvore que agora ele está enxertada. Agora, observe, Gálatas capítulo 22, e o fruto do Espírito, Deus é Espírito,
E o fruto do Espírito, poderia dizer, e o fruto de Deus. Para você entender. Agora, a vida de Cristo, a vida ressurreta, vai ser manifestada em nós. Porque nós entendemos que agora nós estamos em Cristo e agora a vida de Cristo reina. Ela é poderosa. Ela vai se manifestar em nós, curando nossos corpos fisicamente, curando nossas emoções. E aqui dentro desse território, a morte não reina. A morte reinava porque nós estávamos lá. Mas aqui dentro do território, é o Salmo 91, aqui a morte não reina. Aqui ela foi dominada, aqui ela foi vencida. Agora, vamos lá para você, em nome do Senhor Jesus, tem a revelação disso. Quando é que de fato essa migração ela é feita? Na tipologia do povo de Deus saindo debaixo do Egito, você vê que quem abriu o Mar Vermelho foi unicamente a mão de Deus. Não foi a força daquele povo, a mão de Deus. Tudo isso aponta para nós entendermos que nós só migramos quando nós se apoiamos na justiça de Deus, não na nossa justiça. E como se dar acesso à justiça? Poderíamos falar na obra de Deus. Veja, aqui em Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6, inclusive aqui fala sobre Adão, né? Mas vamos lá, observe. Fomos, pois, sepultados com ele na morte. Nós fomos sepultados. Você morreu. Você tem que afirmar isso. Porque quando Cristo morreu, você morreu junto com ele. Então aqui você está morto no pecado. Aqui você não peca mais. Não adianta o diabo te acusar, porque você está morto. Procura entender isso. Você está morto para o pecado. Morto para o pecado, Pedro disse, vivo para a justiça. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Ele se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Então, quando eu tenho essa certeza, essa convicção revelada no meu coração, eu sei que o pecado não tem poder sobre mim, porque a lei também não tem poder sobre mim. Porque eu não estou mais na jurisdição em que a lei era autoridade sobre mim. E quando isso acontece, a minha natureza é transformada, não por causa do meu esforço, da minha santidade humana, da minha verdade, não, por causa que quando eu creio, me apoio na obra da cruz, que eu morri com Cristo, eu estou anexado ao próprio Cristo, onde o poder de Deus opera, e o poder de Deus, ele tem poder de transformar a minha natureza, o que jamais eu conseguiria. E aí a vida de Cristo vai se manifestar na minha vida. Você não tem noção disso. Paulo diz, capítulo 8, verso 11 de Romanos, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos operar em vós, ele torna os vossos corpos mortais vivo, plenamente vivo, porque esse mesmo Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o segredo está aqui, de você entender. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, quando você está morto. Na semelhança do batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, não pela sua força, não pela sua religiosidade, não pela sua justiça, pela glória do Pai. Isso é o nível mais alto de honrar o Pai. É o nível mais alto, isso é receber de graça. E quando eu faço isso, o Pai não me vê a mim, ele vê o próprio Filho Jesus, porque eu sou a justiça do Pai em Cristo. Quando você aceita isso, você saiu do império das trevas. Você saiu de onde a morte reinava. Você agora se tornou um semelhante a ele, herdeiro de todas as coisas. E agora,
Deus tem todo o interesse que você esteja aqui nessa terra como representante do céu. É exatamente Paulo fala, nós somos embaixadores. O Pai lhe apossa ou lhe apossou nesse mundo para colocar ordem, para ele, o Pai, fazer algo a partir de você. Então a primeira coisa que ele faz, se você estivesse enfermo, ele te cura. Estivesse desanimado, te levanta. Por isso é mistério. Por que é mistério? Porque não se entende com a mente humana. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios 2, 1 Coríntios capítulo 2. A história da cruz é loucura para os que perecem. A sabedoria do mundo é loucura para Deus e vice-versa. Porque não se entende. A história da cruz para os que se perdem é loucura. Mas para os que se salvam, quando se entende, é o poder de Deus. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós, agora, estamos andando em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da morte. Certamente seremos também na semelhança da ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído. Então, tudo que eu preciso fazer, deixa eu ler um pouco mais aqui, que tem coisas tão maravilosas. Sabendo que eu fui crucificado com ele, o velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não sirvamos mais o pecado como, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, seremos também com ele viveremos. Sabendo de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, a morte já não tem domínio sobre ele. Assim também, verso 11, assim também considerai vós morto para o pecado e vivo para a justiça. Essa é a parte minha onde Jesus disse, permaneça em vós. Quando é que eu permaneço em vós? Se o diabo querer apontar minhas fraquezas, e eu estou firme, eu vou considerar que o diabo é uma aberração ao engano dele. Por quê? Porque aquele homem que ele está acusando como fraqueza foi o que morreu, não vive mais. Então eu trago isso como uma certeza, para que você possa ter clareza sobre o original desse. Considerar, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma certa quantia em um depósito bancário. Acho que essa imagem dá de você entender. E aí eu estou fazendo um balanço, um balancete, a respeito dos meus compromissos. E aí, o meu balanço, aquele giro, eu percebo que não está sendo suficiente para me cobrir a despesa. Então, eu me desesperaria se eu não tivesse certeza que eu tenho um depósito infinito. Então, eu tenho que considerar aquele depósito como meu, ainda que não esteja em minhas mãos, mas é meu. Então, a morte de Cristo foi a minha, a ressurreição de Cristo foi a minha. Eu tenho que considerar, o velho homem está morto. Ele está morto para o pecado. Eu não estou mais no mundo. Eu estou onde Deus opera. Eu fui tirado de uma árvore e anexado em outra. A minha identidade foi trocada. A minha identidade antiga, que eu pertencia a Adão, morreu. Agora eu sou de uma espécie nova, acima dos anjos. E eu sou santo. Por que eu sou santo? Por causa da minha perfeição? Não, por causa da obra da cruz. Quando eu creio assim, no meu reino não tem lei. A lei é a lei da graça. A lei de Deus, a lei de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8 e o verso 2. Eu oro para que você possa ter clareza sobre o assunto. Se você não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já compartilhe, porque nós vamos estar com mais detalhes sobre esses assuntos e você vai entender. E a Bíblia diz, ainda que estivesse morto,
viverá. Porque quando você já morreu pela fé, você não morre mais. Então, a angústia, as doenças, a tristeza, a solidão, a culpa, o medo era o processo da morte, mas a morte não pode mais reinar. Reinou até você chegar em Cristo. E agora em Cristo, você não pode morrer mais. Aguarde o próximo vídeo. Que Deus em Cristo lhe ilumine para a glória do Pai. Amém.